Fala galera, beleza? Aqui é o Flávio falando e vamos começar mais um vídeo, né? Vamos fazer uma análise, né? Porque react não, porque eu assisti pelo menos o começo já do vídeo, né? E eu vi para onde estava indo, eu falei, não, isso aqui merece uma análise, né? E como a gente não fala de pessoa, a gente fala de sistema religioso, né? Como funciona o sistema religioso? Um ajuda o outro, né? Quando eles estão caindo, eles seguram entre eles, né? Para que um deles não caia, para que eles também não caiam. Mas só que vai chegar o grande dia que todos eles vão cair, entendeu? Segundo as escrituras, quem faz as coisas que eles fazem não herdará o reino. Já tem vídeo no meu canal falando sobre isso. Se você quiser, se eu não me engano, é a respeito da ceia, que eu falo sobre a ceia, tá bom? É um assunto também bem polêmico sobre os religiosos e os que temem a Deus, né? São coisas diferentes. Então, vamos ver o que ele fala aqui. Acordar com vocês. Hoje eu fiz um vídeo que era pro meu filho falar. Ele falou, pai, eu preciso falar, eu também quero falar. E eu fiz esse vídeo, mas depois eu parei pra pensar e eu falei, meu Deus, eu não posso publicar esse vídeo. Por que eu não posso publicar esse vídeo? Por causa de certas pessoas que vão vir com muitas pedras na mão. E pelo meu filho, eu acho que eu faria loucuras. Talvez eu perderia as estribeiras, eu perderia a razão. Então, para que eu não possa perder essa razão, eu achei melhor não publicar esse vídeo e fazer novamente um vídeo. Porque eu estou extremamente triste por tudo isso que está acontecendo. Eu sei que o meu canal não é para isso, não é sobre isso, mas eu não posso deixar de falar, porque eu tô vendo muitas pessoas que estão, por exemplo, em cima do muro e elas estão indo pro lado errado da história. O que é o lado errado da história? Você que é cristão, você que conhece Jesus Cristo. Então, aqui ele fala do lado errado da história e você que é cristão. Então, o lado errado da história, para eles é o lado certo. Entendeu? Porque o lado errado é o lado cristão religioso, tá? É o lado cristão religioso, porque o lado cristão religioso, o que ele faz? O que eu sempre falo? O cristão religioso, ele carrega a Bíblia, prega outra coisa que não está na Bíblia, ele lê a Bíblia para dar confirmação que eles falam, mas não no que está escrito na Bíblia. Eles usam a Bíblia para contradizer a própria Bíblia, entendeu? O que foi escrito, o que foi prometido por Deus. Tá? Muitas vezes o que os fariseus faziam, eles fazem hoje em dia. Você pode procurar na Bíblia aí. Saberá o que eu estou querendo dizer, tá? Porque não é todo mundo que vai ter esse entendimento, porque as pessoas hoje em dia, elas estão cheias de poderes, elas mesmas colocam os poderes em si próprio, elas mesmas são juízes, elas mesmas se auto-intitulam como pastores, e assim anda a humanidade no fim dos tempos. Exatamente, o sistema religioso ele se autodenomina como pastores, mas a escritura mesmo diz que há um bom pastor, o que deu a vida pelas ovelhas. Foi assim que Jesus disse. Ou Jesus estava errado? Ah, Flávio, mas Paulo falou. Então vamos dizer o seguinte, vamos dizer que a Bíblia ela é contraditória. Vamos para o seu caminho, porque você falou que Paulo falou. Jesus falou que Jesus não falou isso, mas está falando que Paulo falou. Então a Bíblia é contraditória. Se Paulo falou que tem pastor e Jesus falou que não tem, qual palavra que vale mais? A de Paulo ou a de Jesus? Tá bom? Então vamos continuar o vídeo. Eu não vou nem responder, porque você já sabe a resposta, né? Porque nós estamos no fim dos tempos. Estava eu em uma igreja e me fez lembrar muito dessa história que está acontecendo aí com o pastor Flávio Amaral. E nessa igreja, esse pastor, ele pregou o seguinte, que ele tem uma missão de levar pessoas a um outro estado. Ele está em outro estado, o estado do Amazonas. Há 20 anos ele abriu mão da vida de São Paulo, ele carregou a sua família para outro estado e lá ele está trabalhando com pessoas indígenas. Ele leva a palavra de Deus para pessoas indígenas. E para poder chegar rapidamente a essas pessoas, ele tem um avião, ele é piloto de avião. E ele leva, para poder levar mais fácil a palavra até lá. Só que ele precisa do tal do Pix, né? Ele precisa de recursos para poder levar a palavra de Deus, se eu não me engano, talvez até para ter comprado esse avião. E ele contando a história da vida dele, ele chorava e ele em lágrimas contando essa história, ele fala o seguinte, que tem um filho que está estudando medicina lá em Amazonas ou Amazônia, não sei bem, e o outro filho está estudando não sei o quê. Naquele momento veio vocês aí do outro lado da tela, que vivem questionando sobre dinheiro.
Essas pessoas que conseguem ver luxo onde não existe luxo são pessoas miseráveis, pessoas mesquinhas, pessoas que não têm nada na vida. E que quando vê um outro ter algo... Pessoas mesquinhas que não têm nada na vida. Jesus disse assim: eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Ele era mesquinho? Não tinha nada? Responde para mim, homem, ô velho rico. Incomoda ela. E ela se acha tanto de Deus que questiona às vezes Deus, né? Por que o fulano tem, mesmo errado, que na cabeça dessas pessoas o outro está errado, consegue ter as coisas e eu não? Isso é um problema do sistema religioso. O sistema religioso que faz essa pergunta, né? A pessoa que vai na igreja, que vai na Universal, esses lugar de prosperidade, eles falam isso. Ele fala, por que o ímpio, que são vocês, né? Na verdade, segundo a Bíblia, são os próprios religiosos, né? Por que ímpio? Os religiosos são ímpios? Porque ímpio é o contrário de pio. Pio é que é piedoso. Ímpio é que não tem piedade. Então ele não tem piedade do próximo, ele não ajuda só a base do dinheiro. Arranca o dinheiro do povo, né? E é igual o governo federal aí hoje. Ele taxa as pessoas, né? O sistema religioso também taxa as pessoas. Ó, a taxa da campanha tal, a taxa do ventilador, a taxa do banco novo, a taxa do ar-condicionado, a taxa do púlpito novo, a taxa do banco do pastor novo, ou a taxa do aniversário do pastor, a taxa do aniversário da esposa do pastor. Então, meu amigo, é o ímpio, que são vocês, né, que estão taxando as pessoas para fazer esse tipo de coisa. Eu não sei de quem você está falando, né? Esse cara do avião. Também não me interessa saber. Porque uma pessoa que prega dessa forma, entendeu? Visando o dinheiro. Ah, porque eu preciso do dinheiro. Ele pode trabalhar lá. Entendeu? Ele pode fazer qualquer outra coisa lá. Ele é um cara inteligente. Não, mas eu tenho que estar 100%, eu tenho que dormir até as 10 horas da manhã, eu tenho que fazer qualquer coisa, tenho que viver com o dinheiro dos outros, eu não posso trabalhar. Paulo disse ao contrário. Paulo falou assim: eu, para não pesar para os irmãos, eu trabalho. E aí? O que é bíblico? Pix ou não pesar para os irmãos? Essas pessoas talvez estejam orando até erradamente, procurando justiça. Mas a justiça que eu vejo essas pessoas procurarem é a justiça que elas querem que seja. Não é a justiça que vem do céu. É a justiça que ela colocou dentro do seu coração. E elas querem que essas pessoas sejam justiçadas, elas sejam condenadas, elas pagam, ainda que pagam com a própria vida. Pessoas, como eu disse em vários vídeos aqui, carregadas de palavras de amor, mas com o coração cheio de ódio. Algum tempo atrás, um pastor, ele veio falar comigo. E esse pastor, ele disse o seguinte pra mim: olha, eu conversando com esse pastor, eu não vou citar nomes, porque tudo agora é processo, né? Tudo agora, meu Deus, a gente não tem direito de falar nada. Mas isso é bíblico, gente, não se espanta não. Nós estamos no final dos tempos. E no final dos tempos, aquele que falar a verdade, ele vai ser condenado, porque hoje o pecado é tratado como falta de amor. Sabe? Você que condena o pecado é porque você não tem amor dentro do seu coração, porque o mundo hoje, ele é do amor. E o amor... O que é o amor para o sistema religioso? É dar dízimo, dar oferta? É ajudar o LPD? O que é amor? E o pecado nos dias atuais estão totalmente alinhados. O que é espantoso são pessoas intituladas cristãs, intituladas como pastores, compactuando com isso. E esse pastor, ele me disse o seguinte, que ele estava pegando um vídeo de Leonora Áquila e ia publicar em seu perfil. Vídeo esse que estava falando mal do pastor Flávio Amaral. Então é uma pergunta que eu faço para todos vocês. Então ele se sensibilizou porque está falando mal do Flávio Amaral. Eu não posso pegar um vídeo porque fala mal do Flávio Amaral. Entendeu? Então é um problema, né? Por quê? Porque o LPD é um ministério, né? O ministério... eu não esqueci agora o versículo. Vai ter com a formiga preguiçoso. Provérbios, né? Acho que é Provérbios 7:7, se eu não me engano. Vai ter com a formiga preguiçoso. Mas a Bíblia funciona? Não, tem que ter Pix, né? Porque eu sou preguiçoso mesmo. A ovelha que tem que trabalhar. O pastor não trabalha. Vai lá onde o cara que cria ovelha, vê quem trabalha, se é a ovelha que trabalha ou se é o pastor que trabalha. Bom, o pastor não quer trabalhar, o pastor quer que a ovelha trabalhe, quer que a ovelha
carpe, a ovelha planta, a ovelha não sei o que. E ele só come e ainda dá aquela tosada na ovelha ainda, para tirar a lã, para ovelha morrer de frio e ele ficar no quentinho, né? Uma pessoa que ela é de Deus, ela se alinharia com pessoas que não crê daquilo que a palavra condena, né? Elas são contra a Bíblia Sagrada, você se alinharia a esse tipo de pessoas? E nós estamos vendo isso hoje na internet, gente. E quem é contra a Bíblia Sagrada? Um cara que coloca o vídeo contra o Flávio Amaral é contra a Bíblia Sagrada? Me prova aí. Me prova aí, velho rico. Eu não sei seu nome, não quero nem saber. Vou te chamar de velho rico, é o nome do seu canal, né? Então, prova pra mim. As pessoas estão alinhando com pessoas erradas. As pessoas estão mais preocupadas com as suas aparências do que com o verdadeiro evangelho, com a verdade, com a palavra de Deus. E eles estão... A verdade, a palavra de Deus é o Messias. Então, quem está mais preocupado com ele do que com o próprio Messias é o sistema religioso, né? Jesus, quando viu a velhinha lá, ofertando lá naquela época que era Antigo Testamento, vamos lembrar que era Antigo Testamento e ainda existia, estava acabando, né, na verdade, porque Jesus só tinha 3 anos de ministério, e durante esses 3, no meio desses 3 anos aí, apareceu a velhinha ofertando lá no templo. Então logo ia acabar o ano ali, né, ou a velha aliança. Aí ele falou assim, essa velhinha foi a que deu mais. Aí eu pergunto pra você, daí o pessoal fala assim, aí, tá vendo? Tem que contribuir na casa de Deus, pra contribuir pra obra de Deus. Mas se aquela oferta fosse pra obra de Deus, porque Jesus estando ali, por que ela não deu na mão de Jesus? Responde essa, o velho rico. Então, vamos lá. Porque tudo vira contra a palavra de Deus, contra a verdade. Mas Jesus é a verdade. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Apocalipse disse assim, aquele que veio com as vestes ensanguentadas, né, manchadas de sangue, e o seu nome é a palavra de Deus. Quem que veio ensanguentado, montado num cavalo no Apocalipse? O próprio Messias. Né? Então vamos seguir, porque vocês só tá dando tiro no pé, né? Todo custo querendo sujar a imagem do pastor Flávio Amaral, talvez por alguns erros que ele tenha. Pastor, o bom pastor é o que dá vida pelas suas ovelhas. Pastor é o que não é bom, porque o bom deu a vida pelas suas ovelhas. E agora, quando a pessoa tem um título de pastor, ela tá tendo um título de mau pastor. Porque fazendo o que faz, da forma que faz, sendo até investigado pelo Ministério Público, agora processado pela Erika Hilton, né? O cara que não tem um freio na língua, ele tá certo de falar os palavrão dele, os outros tá errado de entrar numa ação contra ele. Aí é problemático, né, velho rico? Como é que faz? A conta não fecha. Cometido. Então ele tem que ser condenado, porque se ele não for condenado, eu não me cansarei, eu não cessarei enquanto não vê-lo, ainda que eu me alinhe com esse tipo de pessoas. A pergunta que não quer calar, onde Jesus está nisso? Você que só se preocupa com o dinheiro que entra, com essas pessoas, inclusive, que só falam de dinheiro, que eu vejo muitos canais aqui só falando de dinheiro. Dinheiro, quer dinheiro que entra, quer dinheiro, quer dinheiro. Você já fez algo pro seu... Você já viu o nome do seu canal? Velho Rico. O rico é do quê? Né? Não é rico de Deus. Um cara religioso não tem Deus, né? Pode ser rico de saúde ou de dinheiro, mas rico de Deus não é. Brilhante. Essas pessoas nunca deu nada para o ministério. E se deu muito pouco. Porque as pessoas que mais questionam e que mais duvidam são aquelas que não ajudam em nada ou aquelas que dão muito pouco e quer prestação de contas daquilo que ela faz. Quem é de Deus de verdade deseja o melhor da terra para aquele que abre mão de si mesmo em prol do outro. É bíblico isso. Todas as pessoas que abriram mão de si, teve o melhor da terra. Agora, o pastor Flávio, ele não pode ter o melhor da terra, não, porque ele está roubando. O melhor dessa terra está na antiga aliança. Para nós, o melhor dessa terra é a salvação. Não é dessa terra. Entendeu? A nova Jerusalém, que desceu do céu. Esse para nós é o melhor da terra. É estar com o Messias. O que é o melhor para você? O melhor dessa terra, para mim, é a salvação. O melhor dessa terra para mim é estar com Cristo. Ele falou assim, eu vou preparar, onde estiver vós,
onde eu estiver, vocês estarão comigo. Isso para mim é a melhor coisa. Se para você o melhor dessa terra é o maná e o mel, sinto muito, meu amigo. Você está vivendo a antiga aliança. A antiga aliança acabou na morte do Messias. Quem vive a antiga aliança nega o sacrifício do Cordeiro. Presta atenção no que você está falando. Dinheiro, usando das pessoas para ganhar e enriquecer. Não é verdade? Isso é triste. Pessoas que compactuaram da mesa, dali, né? Que sentaram à sua mesa, porque um dia eu pude sentar na sua mesa. E eu vi como essas pessoas eram tratadas. Inclusive, eu já disse aqui que eu dormi no mesmo quarto dessas pessoas. Ele não me tratou melhor do que essas pessoas. Era tudo igual. E tudo que ele comia, essas pessoas também comiam. E essas pessoas hoje estarem levando a bandeira da destruição, do desamor, querendo a derrota e o fracasso, comemorando. Eu lembro aí quando o pastor caiu o canal aí, teve um probleminha, e a pessoa comemorando, colocando a coroa em si próprio, dizendo: eu derrubei o canal e o canal não voltará. Olha o prazer dessas pessoas, né? E achar que Deus está nisso, que Deus está compactuando com isso, e Deus não está nisso. Eu sempre falo para as pessoas, hoje em dia as pessoas servem um Deus LTDA, limitado, porque Deus ele não é o Deus da justiça. A justiça quem tem que fazer sou eu, ou Deus tem que fazer a justiça que eu quero que ele faça. Ué, então você também já tá aí, porque o Flávio Amaral também só fala de processo, fala do sei o que, ele também só tá procurando. O Deus dele também é LTDA, filho. Ele também fala de processar, de correr atrás de justiça, que eu vou não sei o quê, que eu vou levar o Fuxico Gospel lá na justiça, eu vou colocar o Zion na justiça, vou colocar o Paulinho na justiça, babá. Então, pros outros é limitado, agora ele não, ele quando faz é porque é a direção de Deus. Pelo amor de Deus, aí, Rico. Menos, né? Senão ele não é Deus. Ah, se você deixasse nas mãos do Senhor, seria tão mais lindo. E por que o Flávio as honrarias viria até vocês? Ontem eu assisti um vídeo que eu fiquei meio assim, sabe? E esse vídeo, eu vi a missionária Andréa dizendo sobre uma pessoa que parece que agrediu a esposa e parece que tinha um áudio, mas ela não expôs esse áudio. Onde tem missionária na Bíblia? Mulher missionária. Hein, velho rico? Tá vendo como vocês fazem coisa que não existe na Bíblia? Vocês fazem coisas que não tem na Bíblia. Mulher, pergunte ao seu marido em casa. Pergunte ao seu marido em casa. Na casa dele, é a mulher dele que põe a rédea nele, né? Logo após, a esposa que mandou o áudio para a missionária veio defender dizendo que mentiu. Quem é o pai da mentira? Eu, particularmente, eu não estou julgando essas pessoas, mas eu não consigo acreditar que seja mentira. Cada um acredita naquilo que quer, eu não acredito que é mentira. Eu acredito mais que essas pessoas estão preocupadas com as aparências delas. E caso isso seja verdade, ela esteja preocupada com a aparência dela, ela não está preocupada com a vida e nem com a alma dela, porque se ela pecou duas vezes, porque pecou também mentindo que mandou o áudio no momento de raiva, no momento de briga. Olha pra você ver o Deus dessa geração, olha pra você ver a que ponto nós chegamos, e o mundo aplaudindo isso. É comum o mundo sim aplaudir isso, mas você que é de Deus, você choraria, você estaria em lágrimas, com o coração sangrando, como o meu está, e o do meu filho também está sangrando. O meu filho queria estar aqui agora, fazendo um vídeo, clamando, pedindo aos céus, realmente que a justiça do céu venha, mas não é a justiça que nós desejamos, porque eu lá no fundo da minha alma, do meu coração, eu gostaria que essas pessoas que estão envolvidas nisso, elas se humilhassem e reconhecessem os seus erros. Seria muito mais bonito. Porque Então, e ela reconheceu os seus erros. Ela falou assim: ó, eu tô aqui reconhecendo o meu erro, porque ele estava na delegacia, né? Ele falou assim: ó, eu reconheço o meu erro, eu reconheço que eu fiz isso, eu reconheço que eu fiz aquilo. Tá aí na internet, ele reconheceu o erro dele. Entendeu? Essa pessoa que você tá falando que tá errada, que você tá achando que é outras, não é o cara que você tá defendendo, que ele reconheceu o próprio erro. E agora, velho rico, responde pra mim essa. elas têm essa confusão na mente delas, elas acham que os humilhados serão exaltados, né? E querem mostrar pra todo mundo que elas são humilhadas. Pessoas de Deus, né? Ai, porque tá me humilhando, olha os áudios que tá mandando. Não, é você que se humilha, você que reconhece o seu erro. O meu filho citou muito hoje nesse vídeo a história de Davi, e eu concordo plenamente com ele. Ah, Wayne, você quer dizer então que o pastor Flávio é o Saul? Não, não disse isso. Porque as pessoas, infelizmente, elas têm esse negócio com elas, né? A gente fala A, elas entendem B, elas entendem da forma que elas querem, é do jeito que elas querem, porque o eu é que manda hoje na humanidade. O que eu quero dizer quando eu cito muito Davi nessa história, porque Davi teve várias oportunidades de acabar com o rei Saul, mas... Sim, ele também teve várias oportunidades de não cometer os crimes que ele cometeu, né? Tanto que ele nem foi digno de construir um templo para Deus, porque ele tinha muito sangue na mão, né?
se você compara, toma cuidado com a comparação que você faz, porque ele foi rei, mas foi rei. Rei não é um ministério eclesiástico, como você diz, né? Aí, porque tem que ser cristão. Rei é o top, ele é o papa da igreja. Não tem nada a ver. Rei é rei. É rei como se fosse um presidente hoje. Não sei, em momento algum, ele o fez. E assim nós teríamos que ter como exemplo Davi como exemplo. Isso não significa que Davi não errou na sua trajetória, mas existem erros grotescos demais, pessoas carregadas de ódio, carregadas de rancor, de vingança, se alinhando com quem não deve se alinhar. Se quer justiça, por que não deixa só na justiça? Não, ela quer aqui, a todo custo. O Wendel e as vítimas, Wendel. É como eu disse em outro vídeo. As vítimas, muitas delas, eu não posso estar aqui, pelas que eu vi, tá? As que eu vi, fica muita mentira. Quem é o pai da mentira? Então quem tá contra é mentira. Toma cuidado que você fala aí, rapaz. Então tá tudo, é mentira, então beleza. Vamos ver se você vai fazer um vídeo retratando quando você falar assim, é mesmo, o Flávio Amaral, ele na frente da delegacia, ele falou que ele errou, que ele cometeu crime, né? Fez perjúria, xingou e fez aquilo. Ah, não, ele pode, né? Ele é o Flávio do Amaral, né? Ele pode, ele é santificado, ele é um homem de glória. Ele pode fazer tudo isso. Vale a pena? Será que essas pessoas querem justiça mesmo? Porque quem quer justiça lutaria com a verdade. Ela não compactuaria com a mentira de maneira alguma. Nós estamos chegando a um ponto que ninguém está percebendo, gente. A falar a verdade hoje não pode mais. A Bíblia Sagrada, ninguém está percebendo, mas ela está saindo de circulação, porque a palavra de Deus ela é a única verdade. Só que o mundo hoje é um mundo da mentira. Então eles vão automaticamente criar uma nova Bíblia, a Bíblia da mentira, e tem muitos pastores aí compactuando com isso. Sabe? Às vezes a pessoa pensa assim, nossa, olha o que ele está fazendo. Não, eu estou aqui jogando limpo, jogando com a verdade. Nós, gente, não podemos estar compactuando com esse tipo de coisa. Você que é cheio de Deus, neste momento você deveria estar chorando pelo seu... Que Deus? Cheio de qual Deus? O pai da mentira? Porque ele é mentiroso, né? Flávio Amaral é mentiroso. Além de não ter o fruto do Espírito, né? O homem de glória que você está defendendo não tem fruto do Espírito, não tem mansidão, não tem domínio próprio, né? Tiago 3 fala pra gente ter o controle da língua, ele não tem o controle da língua. E aí? Não, a Bíblia está errada. O Flávio é um homem de luz, é um ser santificado, glorificado, não peca jamais. Que está caindo. Se fosse o caso, né? Pelo seu irmão que está sendo condenado, pelo seu irmão que está sofrendo perseguição, ainda que fosse verdade, tudo isso, essa pessoa que estava tão próxima ao pastor Flávio deveria estar em lágrimas, porque no momento que mais precisou, quem estendeu a mão para essa pessoa... Então, se o Flávio tivesse errado, ele ainda tinha que agradecer. O Flávio não podia fazer nada porque o Flávio ajudou ele. Ajudar é uma coisa, meu amigo. Tá errado é denúncia. Então quer dizer que se eu sair com você ou matar uma pessoa, você tem que ficar quieto, porque estava comigo. Pô, não tem... o que você tá falando não tem nexo, cara. Pelo amor de Deus. Foi o pastor Flávio. E talvez porque o pastor Flávio errou com essa pessoa, com algum tipo de fala, com alguma coisa, essa pessoa apagou toda a bondade que ele fez lá atrás para essa pessoa. São pessoas que não estão preparadas para este mundo atual, porque elas é muito melindrosas, elas não aceitam, elas querem que sejam sempre da forma que elas querem. Para e pensa. Os homens que Deus escolheram, não estou falando escolhido por homem, porque todos vocês, líderes religiosos, são escolhidos por homens. Um consagra o outro. Não tem Deus. Eu orei, Deus mostrou que aquele cara... Olha os tantos de pastor. Tem pastor que mostra a mulher cantora, né? Porque a mulher já descobriu que ele tinha caso com o bispo. O outro aqui nos Estados Unidos, aqui, que amanhã ainda vai... Ele ficou quieto durante a denúncia dele lá, a audiência dele... E a juíza vai dar o veredito, a sentença dele amanhã, né? Amanhã, dia 17, quinta-feira. E... Por quê? Porque o cara tem glutonaria infantil, né? O cara é glutão infantil. O negócio dele é isso aí, é glutonaria infantil. Então, o que acontece? É tudo isso. Pastor que contrata assassino de aluguel para ir atrás dos outros. Pastor que sai
que tem amante, dá carro de luxo. Isso aí então tudo homem que Deus escolheu, o Deus que você serve escolheu essas pessoas, porque ele erra, entendeu? Mamon, ele não acerta uma. É o Deus que vocês servem, esse Deus aí que você está falando aí. Agora o Criador do céu e da terra, aquele que enviou seu filho para morrer no madeiro, na cruz por nós, deu sua vida para que nós continuássemos a vida dele, isso é diferente, meu amigo. Ele não escolheu, ele escolheu Paulo e não Matias. Matias foi escolhido lá em Atos 1. Depois de Matias lá, o que você viu falar de Matias para entrar no lugar de Judas? Ele não fez nada. Agora, quem que escolheu Paulo? Quem que escolheu Paulo? Entendeu? Paulo, quem escolheu foi Jesus. Jesus pegou, foi lá e chamou ele. Entendeu? E qual o erro de Paulo? Aponta aí, dos escolhidos de Deus. Usa o cérebro, gente. Você que está aqui, usem a cabeça de vocês. É a sua vida, não é a vida somente do pastor Flávio e dessas pessoas que estão envolvidas. É a sua alma. Hoje, o que a pessoa... Eu tenho um pouco de antipatia com fulano. O que vier falar de fulano, eu vou compactuar com isso e vou acreditar nisso. Gente, acordem. Vocês estão dormindo. Pessoas estão pensando em tudo, menos nas almas. A maioria dessas pessoas que estão contra o pastor Flávio, a maioria, gente, mais uma vez, não estou generalizando, são pessoas que estão voltando à velha criatura. E pastores, pessoas cheias de Deus, compactuando. Que almas? Ele ganha alma para quem? Para ele. Ele ganha alma para ganhar dinheiro para ele. Ele ganha alma para... Porque sem aquilo lá, sem o LPD, o Flávio morre de fome. Ele vai trabalhar do quê? Ele vai trabalhar com o quê? Provérbio 7,7. Vai ter que a formiga preguiçoso. Eu acho que é 7,7, eu não lembro. Com isso. Se quer compactuar, compactue com a verdade. Lute realmente pela a verdade. Não compactua com o mínimo de mentira que seja, porque você está com rancor, porque você está com ódio no seu coração, porque você está triste com a pessoa. Ou não é a sua vida, não é o seu eu. Se você resolveu ser pastor, ser uma pessoa de Deus, é a renúncia que vale. O que vale é o nome sobre todos os nomes, não é o seu nome. É o nome do Senhor Jesus é que tem que brilhar nessa história toda. Para de ficar falando de dinheiro. Você que é de Deus, você que diz que tem Jesus no seu coração, você tinha que ser o primeiro ou a primeira pessoa a querer o melhor da terra, não para o pastor Flávio, mas para as pessoas no mundo tão com manjares, né, no mundo tão facinho de cometer o erro. Então, os manjares é o melhor dessa terra. Entendeu? O que é o melhor dessa terra que vocês procuram? É o Corolla? É manjar, né, filho? O que é? É um touro? Fala pra mim o que é o melhor dessa terra que eu não tô entendendo. De pessoas que estão lutando contra si mesmos, estão lutando em prol do evangelho. Vocês tinham que ser os primeiros a ajudar, vocês tinham que ser os primeiros a desejar o bem e o melhor da terra para essas pessoas, até mesmo não cair nesses manjares. Porque pensa bem, você hoje, né, tá aqui, essas pessoas que foi pra Amazônia aí, ama São Paulo, ama a cidade grande, eles têm 20 anos que eles abriram mão de tudo isso. Então eles tinham que estar lá comendo o pão que o diabo amassou. Eu não vi em nenhum momento pessoas questionando o que entra. Olha, ele comprou. Você que fala aí do pastor, né? Se você tiver, eu vi você lá. Eu vi você lá naquela igreja. E acho que você, na hora que esse pastor pregasse isso, você seria o primeiro a dizer assim: meu Deus, tem um avião. Meu Deus, ela lá pagando faculdade. Como esse povo é trouxa mesmo, como esse povo. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Não é isso que está escrito? Ah, não, a Bíblia evangélica é errada, né? As escrituras tá errada. A Bíblia, que é o dogma da igreja, tá certo, a Bíblia tá errada, né? A ata lá, todos os segmentos da igreja, né? Porque a igreja tem que ter assim, você pode usar cabelo assim, você não pode usar cabelo grande, você pode usar calça, não pode usar bermuda, isso aí tá certo. Agora a Bíblia, não, né? A Bíblia não, a Bíblia tá errada, porque não tá na Bíblia. Então o dogma da igreja está certo. Eu estou dando exemplo. Eu não estou falando que é isso. Entendeu? Estou dando exemplo que vocês fazem, que o dogma de vocês é colocar as coisas que não é bíblico dentro das suas igrejas. É simples.
idiota mesmo lá, ó. São tudo cego, tá ajudando, olha lá, ele tá enfiando tudo no bolso. Dessa vida não se leva a nada. E homens e mulheres de Deus, hoje, principalmente esse mundo atual, eu, do meu coração, do fundo da minha alma, desejo pra você que abre mão da sua vida o melhor da terra. Eu desejo pra você muita fartura. Eu desejo pra você um carro bom, uma casa boa, com piscina pra você, de vez em quando, sabe? Olha lá, o melhor da terra para ele é as coisas terrenas. Por quê? Porque são pessoas que não acreditam na vinda do Messias, numa vida glorificada, numa vida sem pecado, numa eternidade com o Messias. Então, para eles, para o sistema religioso, o melhor dessa terra é aqui na terra. Por quê? Porque os mais incrédulos, as pessoas mais incrédulas, são do sistema religioso, porque elas querem o melhor dessa terra. Eles estão querendo as promessas da antiga aliança que não eram nem para eles. O melhor da terra era para o povo de Israel, que foi a terra que mana leite e mel, e foi dada para eles. Acabou. Para nós não tem nada. Nós somos gentios, nós não somos israelitas, entendeu? Nós somos gentios, e para nós a promessa é esta, a vida eterna, é o que está escrito. Na hora do calor, você poder ir lá, refletir, se refrescar, porque você merece. Você luta pelo Evangelho do Senhor. Você tem lutado para levar vidas ao céu, e você é merecedor. Não caia nessa, você que é de Deus, não, tá? Que, eu preciso... Não. Você é filho do Pai. Você faz tudo em prol de vidas. Você é merecedor. Você é merecedor. E todo aquele que se levanta contra você, e todo aquele que quer prestação de contas, que fica falando de dinheiro, e se você não deve, não coloca isso dentro do seu coração, não. Porque essas pessoas não têm Jesus. Essas pessoas aí, elas queriam estar no seu lugar. Elas acham que elas pensam assim, mas eu faço tudo certo, porque elas não são escolhidas, porque cada um tem, Deus escolhe para uma coisa, e essas pessoas não são escolhidas, e elas ficam com as frustrações, sabe? São pessoas que, gente, o céu não é para todos, o céu não é para todos, e não se engane, achando que porque você abre mão, você tem que ficar aí mendigando pão, não. Pare e preste atenção na vida dessas pessoas, são pessoas mesquinhas, são pessoas que não ajudam, são pessoas que não abrem mão. Acho que nem dizimista essas pessoas... Mendigando o pão, ele que eu ia começar a falar de dizimismo, mas beleza. Ele falou de mendigar o pão. Jesus, ele multiplicou o pão 2 vezes para um monte de pessoa que estava cheio de pão? Não, né? Engraçado. Essas coisas que vocês falam não tem na Bíblia. Mas as coisas da Bíblia vocês não pregam, né? O que está nas escrituras vocês não aceitam. Mas o que está no dogma da igreja, né? É o melhor dessa terra, a pessoa mesquinha, você comer do melhor, você ter o pão que o diabo amassou. Cara, o sistema religioso tá no fim mesmo da vida, viu? Porque elas são capazes de ficar perguntando para onde é que vai o meu dízimo. E se der o dízimo, vai querer saber do pastor para onde é que ele está enfiando o dízimo. Se o pai... Ué, ele tá dando. Ele tem que saber. Toda a igreja, na época que eu ia na igreja, toda a igreja que eu fui, tinha lá, ó, os irmãos que dizimaram, quanto que deu de dízimo, tudo certinho, o que foi gastado com material de limpeza, com material não sei do que, com material com papelaria, com isso, com aquilo, com envelope, com não sei o que, e o que foi depositado, tudo lá, ó, na frente da igreja, para todo mundo ver. Não era um papelzinho só para que era dizimista, não. Todas as igrejas que eu fui na época era assim, tinha um relatório. Agora você quer dar uma o quê? De faz o L na igreja? Pelo amor de Deus, hein? Filho, você é muito safadinho, hein? Você é muito safadinho, hein, velho rico? Tá ficando velho, tá ficando safado, hein? Se o pastor tiver comendo um chocolatinho importado que talvez alguém tenha dado para ela, na mente dessas pessoas elas ficam assim, nossa, comendo pastor. Alguém deu chocolate importado para ele. Nossa. Aí já deu uma de Roberto Justo, né? Roberto Justo, a filha tava segurando uma bolsa que realmente foi dado. Aí você usou o exemplo do Roberto Justo para falar, não, mas aqui foi dado, é o chocolate importado que foi dado. Eu como chocolate importado aqui nos Estados Unidos. Importado que é para vocês, né? No Brasil custa caro, aqui é feito aqui mesmo. É baratinho, eu pago 75 centavos num chocolate, vocês pagam 50, 60 reais aí no Brasil. Brincadeira. Entendeu o que eu quero dizer? E pra encerrar esse vídeo, quero encerrar ele com o máximo de amor que eu puder, porque eu quero dar amor a essas pessoas, sabe? Gente. Não é só sua alma que tá sangrando não, André, a minha também sangra.
minha sangra também. É. Aí, mas você eu vou sempre estar do lado. Porque, pra mim, um erro não justifica o outro. Sabe como que é? Porque quando eu olho muito pros meus erros, eu não tenho quem sou eu pra ficar olhando pro erro do outro. E ainda que eu achasse que fosse muito errado, eu acredito no poder da oração. Então, se você tem um erro, você não pode olhar no erro do outro, então a polícia não pode existir, porque o policial tem erro. Ele não pode prender o bandido, porque o bandido também errou. Ele errou em roubar, em matar, em sequestrar. O juiz também não pode julgar, porque o juiz erra. O juiz também é pecador, ele erra. Como é que ele vai dar uma sentença pro erro de uma pessoa, sendo que ele não dá uma sentença pro próprio erro? É complicado sua ideia, né, cara? Sem base nenhuma. Sem base nenhuma. É o que o sistema religioso faz na cabeça do povo. É por isso que 80% dos manicômios, desses lugares aí de internato de pessoa de louco, 80% são evangélicos. Porque eles ficam desse jeito, ó. Toma cuidado, hein? Eu acredito no que está escrito na Bíblia Sagrada. Eu dobraria o meu joelho para que Deus mudasse a história. Você entende? Só que essas pessoas, elas não acreditam nesse Deus. Gente, será que vocês não enxergam que essas pessoas não acreditam em Deus? Elas não acreditam. Deus só é Deus quando nos servem. Deus só é Deus quando faz aquilo que elas querem. Quando Deus diz não. O sistema religioso é assim. Deus só é Deus quando ele dá alguma coisa para mim. Porque eu vou na igreja, eu vou 7 dias, pago oferta nos 7 dias, por isso que tem oferta, né? Porque você fique preso na igreja e eles recolhem oferta, dízimo naquele dia. É tudo pra angariar dinheiro, fi. Me mostra na nova aliança algo que foi feito 7 dias. Mostra na Bíblia. Mostra na Bíblia. Pega a Bíblia e mostra em qualquer lugar da Bíblia uma passagem igual vocês fazem na igreja. Mostra pra mim. 7 dias, novena, qualquer coisa. Mostra pra mim. Acorda, gente. Acorda. Elas não acreditam, porque se elas acreditassem, elas buscariam em Deus a resposta. Mas eu ainda busquei, Deus não respondeu. Se Deus não respondeu, porque Deus não tem te ouvido. A frustração de vocês é essa, porque Deus não ouve a oração de vocês. Então agora vocês estão buscando e se alinhando com o mundo, buscando respostas em pessoas totalmente ao contrário daquilo que sai da boca de vocês, muitas vezes. E vocês estão se alinhando a elas. Não me assustará logo se vocês estiverem com elas também. Porque é isso aí. Eu acho que vocês estão, em vez de vocês levarem a palavra do Senhor Jesus e transformar a vida, vocês estão sendo convencidos pelo... A palavra do Senhor é essa. Entendeu? A pessoa está errando. Jesus, ele nunca repreendeu uma pessoa na rua. Mas o sistema religioso, os fariseus, que fala na Bíblia, quando fala, para você que está assistindo esse vídeo e acha que fariseu é uma pessoa que está na rua, é um cara da rua, o fariseu era uma religião da época e os fariseus, que a Bíblia fala, era o líder dos fariseus, entendeu? Eram as pessoas religiosas daquela época, igual vocês que vão na igreja. Vocês, segundo a Bíblia, vocês são fariseus, porque pegam a Bíblia, distorcem toda a Eda, como os fariseus faziam, né? Igual Jesus deu até um exemplo, que eu vou falar aqui. Certa vez Jesus estava lá colhendo as espigas, né? E pegou e falou assim, os líderes religiosos, né, os fariseus apareceram lá e falou assim: mestre, os seus discípulos não lavam a mão para comer, porque as nossas tradição, né? Os dogmas, né, da igreja, diz que tem que lavar a mão antes de comer. Ele falou assim, mas o que mata o homem, né, não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Entendeu? Então, aí ele começou falando assim, de algumas coisas lá, e Jesus entrou no assunto, falou assim: e vocês? Que vocês falam que o dinheiro é mais santo, o dinheiro colocado em cima do altar é mais santo que o altar. O que é mais santo? O altar que santifica o dinheiro ou o dinheiro que está em cima do lugar santo? Seus hipócritas. É igual vocês aqui, ó, do sistema religioso, igual ele falou aqui, ó. O sistema religioso fala, porque dinheiro, dinheiro, o melhor dessa terra, dinheiro. E naquela época já era dinheiro, né? Os hipócritas, né, do sistema religioso
santificava mais o dinheiro do que o próprio altar. O altar era um lugar para garear dinheiro, né? Era isso que Jesus estava falando. E depois, no final, foram falar com ele e falaram assim: nossa, que palavra dura que você falou para eles. Então, com o sistema religioso, Jesus não tinha perdão. Agora, com uma pessoa que estava na rua, um cego, uma pessoa ali, ele ajudava, ele dava palavra de conforto, de carinho, de consolo. Mas para religioso não tinha perdão, entendeu? Era o cara mostrar uma unha e ele atacava. Jesus ia lá e dava uma lição de moral naquele povo, porque estava tudo errado. E hoje está muito pior, porque teve até em Mateus 23, fala assim: vocês viajam terra e mar para fazer um convertido, e quando ele se converte, a sua religião ele fica 2 vezes pior do que vocês. Agora você imagina 2 vezes pior do que eles eram daquela época até hoje. Quanto que vocês não estão pior? Raça de víboras. E vocês não estão dando conta disso. Então, quando você estiver errado, por mais que seja errado, se vocês acreditassem mesmo em Deus, vocês fazeriam um vídeo e falariam: olha, eu errei, peço perdão. Por mais que as pessoas iriam te atacar, não é a sua imagem, é a imagem de Cristo. E aquele que honra a imagem de Cristo será honrado na terra. Só que eu acho que vocês não estão buscando a honraria do céu. Vocês estão querendo validação da terra. Vocês estão querendo holofote, vocês estão querendo reconhecimento. E eu vejo... Agora eu faço a mesma pergunta para você. E você, depois que foi sentenciado e ele for preso e for acusado que ele estava errado, que ele desviava dinheiro, você vai fazer um vídeo pedindo perdão? Fala aí, velho rico. Ou o seu orgulho, que é o seu Deus te dá, né? Que é o Mamon, o Deus do melhor dessa terra, ele não vai deixar você fazer um vídeo pedindo perdão, que você estava errado, que você fez um vídeo achando que a pessoa estava certa e não estava. Você não vai fazer, né? Isso até mesmo nos comentários dos vídeos de vocês, que inclusive vocês só têm visualizações quando vocês falam do pastor Flávio. Preste atenção, vocês nem crescem o canal de vocês, o canal de vocês não vai pra frente, é a minoria. E quando vem essas pessoas concordando com vocês curtem o comentário delas, vocês enchem, se inflama, que fala? Se inflama. Esses são vocês. Aonde Jesus está nisso? Mas vocês estão com os ouvidos tapados, né? Mas ainda tem os pequeninos que estão quase dando ouvido a vocês. Então é para vocês pequeninos que eu estou falando. Porque esses grandões que se acham, talvez eles não mudem. Quem dera Deus se eles mudassem, né? Então, você está querendo... Por isso que a Escritura falou que os dias seriam abreviados para que vocês não alcançassem para que vocês não alcançassem essas pessoas, né? Os escolhidos, né? E você está querendo alcançar os escolhidos para o sistema religioso, né? E por isso, graças ao próprio Messias, né? Foi dito isso, né? Se eu não me engano. Mas talvez eles não querem essa mudança. Muito pelo contrário, eles querem essa justiça que eles colocaram dentro do coração deles. E é o que eles querem. E Deus me livre se algum dia aconteceu... Gente, nós estamos no final dos tempos. Não me espantará hoje pastores sendo presos. Pastores sendo presos por falar a verdade. Porque hoje falar a verdade você vai preso. Hoje você pregar a palavra do Senhor Jesus, você vai preso, meu senhor e minha senhora. Será que você não... Aonde que vai preso? Cadê o Edir Macedo preso? Cadê o Valdir... Eu ia falar Valdic lá. O Valdomiro Soria... Oh my God. O Valdomiro Santiago preso. Cadê o RR preso? Cadê o Malafaia preso? Cadê todo mundo preso? Não tem, fi. Cadê homens presos? Fala pra mim onde que estão presos. Eles estão ganhando muito dinheiro. Segundo a Forbes, são as pessoas mais ricas. No Brasil, eles estão entre as pessoas mais ricas. Pelo amor de Deus, cara. Você tá muito, 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 muito errado. Presta atenção no que você tá falando. Faz um vídeo. Reage a esse vídeo meu. Eu tô dando essa liberdade para você fazer. Eu vou processar alguém? Jamais. Mas eu quero que você use dados, né? Pegar e falar assim, tá vendo aqui, ó. Ó, aqui nessa matéria fala que lá no Irã, onde eles são muçulmanos, as pessoas estão sendo mortas. Claro. Lá na África, lá também, onde as pessoas são muçulmanos, estão sendo tudo enterrado vivo. Meu,
Onde que Paulo fez alguma coisa dessa? Ele dava testemunho, o testemunho dele que fazia conversão, entendeu? A vida da gente tem que falar mais do que as nossas palavras. Eu já fui missionário internacional, meu amigo. Pelo amor de Deus, não é assim que funciona a missão, não. Completamente errada essa visão cristã, hein? Não enxergou ainda que nós estamos no final dos tempos, e aí vocês vão ver um monte de pessoas, não estou falando do pastor Flávio, de outros pastores que talvez venham ser presos por pregar a verdade, como existe em outros países, que no nosso país vai acontecer, e vocês vão ver muitos que se dizem cristãos. Opa. As pessoas vão ser presas por pregar a verdade. Então quer dizer, você está insinuando que se o Flávio Amaral for preso, é por falar a verdade? Ou é por fraude? Não, porque o Ministério Público está atrás dele. Agora é Eric Hilton também, né? Será? Aplaudindo, em concordância com isso. Falando, tá vendo? Olha lá, ó, olha lá, ó, olha lá, ó. Mas o mais legal de tudo isso, que não importa o que vocês pensam, o que mais importa é o que o Jesus pensa sobre. E feliz daquele que um dia for preso, realmente, por amor a Cristo, por falar a verdade, por mais errado que ela seja. Porque não existe ninguém na Terra certo. Não existe ninguém na Terra certo. Então como é que o Deus Criador, ele escolheria uma pessoa errada, se já ele não é o certo? Se o próprio filho dele não deu certo, aquele ia escolher outra pessoa? Explica para mim essa. Ele diz, segundo a Bíblia, diz que o sacerdote agora é ele. Em Hebreus diz que ele é o sacerdote. Nós somos o templo, entendeu? Ele vive em nós. Você entende isso? Ele é o sacerdote. Ele é o sumo sacerdote das nossas vidas. Entendeu? Aonde que tem templo aí? Aonde que tem ministério? Aonde que tem igreja? Aonde que tem essas coisas que vocês pregam? Não existe, cara. Não existe. Completamente errado. Completamente antibíblico essa visão protestante aí. Estão falando aí que o pastor Flávio, ele mexeu com um rapaz, né? Né? Pastor Flávio, a gente vê nitidamente que ele é meio que pastor raiz, né? Eu também sou um pai raiz. Sou. Sabe que é errado, e eu também sou meio raiz. Mas hoje eu tenho meio. O mundo dá medo, né? Inclusive eu fiz o vídeo e eu falei, meu Deus, será que vão cair matando em cima do meu filho? Olha pra você ver que ponto nós chegamos. Eu acho que hoje é mais vigiar do que tudo, né? Hoje nós temos que vigiar. Não vigiar somente por nós, mas por quem nós amamos. Porque não é somente sobre nós, é sobre quem nós amamos, né? Igual o pastor Flávio, tem filho pequeno, imagina, né? A gente não é só a gente no mundo, tem a esposa, né? E aí. O pastor Flávio, quando ele era da vida aí, desse mundo, eu acredito que ele era raiz, né? E nessa época, eu lembro, quando eu era mais jovem, os trans, né, que antigamente não existia, era travesti, eles só namoravam pessoas héteros. Era hétero. Gente, eu convivi nesse mundo, eu sei o que eu tô falando, era hétero. Eles não aceitavam namorar um homo, eles tinham que ser hétero. Hétero. Era muito raro na minha época acontecer isso. Era hétero mesmo. Se tivesse alguma coisinha, eles não aceitavam. E aí me espanta as pessoas caírem nessa, né? De que achar que... Eu não acredito, que eles não namoravam entre si. É isso que eu quero que vocês entendam. E aí surge mais essa, e as pessoas vêm com mais. Não basta já o que está acontecendo. E tudo, presta atenção, tudo que eles falam, por mais que eles falam com provas, né? Por mais que ele fale com provas, né? Aí vem pessoas abençoadas de Deus falar, olha, quando eu mandei aquele áudio, eu tava com raiva. Isso é os cristãos de hoje, tá? Olha pra você ver os cristãos de hoje como que eles são. Eu estava com raiva do meu marido, olha, e eu amo, e nossa, que amor é esse, né? Gente, que amor lindo, que amor é esse, que é isso que eu questiono. Não tô querendo te ofender não, mulher de Deus, que você seja de Deus mesmo, mas que mundo é esse? E se for mentira, né? Tá preocupado com a alma, não? Tá preocupado com a imagem, não só ela como seu esposo. E essas pessoas que vocês estão acreditando, é isso que eu quero que vocês entendam. Entende? O mundo é o mundo da mentira, e os cristãos hoje estão servindo ao mundo da mentira, e não estão nem aí pra isso. Acho que não estão pensando, Jesus perdoa, Jesus ele perdoa, mas quando o pecado ele é assim, não estou falando de você, veja bem o que eu estou querendo dizer, é exemplos que eu estou dando, tá? Meu Deus, que difícil, né? É o céu que está em jogo, é a sua vida, a sua alma, meu amigo, minha amiga. Ei, bora pro céu, bora pro céu. Mas como é que você fala de alma se você quer o melhor dessa terra? Entendeu? Você quer o melhor dessa terra, como é que você fala de alma? Pelo amor de Deus. Então, a gente pode ver o quão hipócrita é o sistema religioso. Eles falam de você ter o melhor dessa terra, depois ainda ter uma vida digna com Deus. Jesus disse assim que é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Aí sabe que os teólogos falam, não, porque o buraco de uma agulha era agulha naquela época,
Era uma passagem que tinha lá nos muros de Jerusalém que um camelo não passava. Então ali só passava um homem por vez e raspando os braços ali, e o camelo não passava. Então é isso que é teologia hoje, entendeu? Mas que seja isso, entendeu? É mais fácil, né, você você ganhar uma corrida de um avião do que um rico entrar no céu. Seria hoje mais ou menos assim. É mais fácil você fazer um buraco no chão e passar por baixo do que o rico entrar no céu. Poxa, hoje em dia seria isso, pô. Mas fazer o quê? Então, galera, a gente viu quanto o sistema religioso, ele cauteriza a mente das pessoas, faz mal, né? Então, é o que eu quero dizer para vocês. Tome cuidado com esse sistema religioso. Eles são muito problemáticos, tá? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, deixa no comentário aqui. Qualquer questão, entendeu? Põe no comentário aí, que se for um assunto pertinente, a gente faz até um outro vídeo para te explicar, porque às vezes a sua dúvida é dúvida de outras pessoas que não quiseram colocar, né? Ou já viram a sua pergunta e falaram assim, não vou perguntar de novo, né? Então eu faço um vídeo para responder vocês, tá ok? Muito obrigado, até lá. E agora eu vou upar esse vídeo e já vou fazer um outro vídeo. Até mais, tchau, tchau.